Boa noite, pessoal. Então, a gente vai terminar hoje a, a aula sobre dar de graça, o que de graça receber. E já está no finalzinho da aula, na verdade, né? Então, como é a última aula, inclusive da terça-feira, né? Queria conversar um pouco com vocês, até para a gente fazer uma revisão do que vocês lembram, do que tocou a aula para vocês, se vocês tiveram algum insight, por exemplo, até do que a gente tem conversado e do que a gente conversou durante a aula da semana passada, sobre essa questão mesmo de dar de graça o que de graça a gente recebe, né? Vocês tiveram alguma percepção? Oi, A Tati. Adriana tá Eu com tive. o micro... Tu teve, Jorge? Fala, A então, para mim. Adriana quer falar? Pode falar primeiro. Depois. Pois é, eu vi que a Adriana estava com Boa o noite, microfone gente. aberto. Não, eu só entrei e acabei esquecendo de mutar. Boa noite. Boa noite. Tá bom. Pode falar, amigo. Dá de graça? Tá. Eu gostaria de falar um pouco sobre os vendilhões do tempo, que você explicou semana passada. E eu queria ampliar um pouco, semana passada também queria, mas não deu, ampliar um pouco esse tema. Porque a colocação do Evangelho, ela é pela passagem do Evangelho, que Jesus chegou no templo e chegou enérgico, né? E expulsou todo mundo do templo, todo mundo que estava negociando, seja lá o que fosse. E, em outras palavras, botou todo mundo para correr e disse que na casa do pai não era lugar de se fazer comércio. Mas eu queria trazer isso, como o nosso evangelho é evangelho interior, para o nosso mundo interior. Porque muitas vezes a gente se enche de ansiedade, de medo, de insegurança, ou a gente fica irritado, intolerante e na defesa ou no ataque com os outros, porque nós estamos tirando a paz do nosso templo interior. Nós estamos vendendo algo, trocando algo por um bem material, por um emprego, por uma roupa, por uma casa melhor, ou por uma pessoa que a gente acha que ama muito, ou sei lá, o que passa na cabeça de cada um. Pelos vícios materiais, as bebidas, e pelas vaidades. Tudo isso é uma negociata que estamos fazendo no nosso tempo. E porque o nosso templo é um lugar de silêncio, é um lugar de paz, é um lugar de harmonia, que é o nosso coração. É um lugar para a gente receber Jesus. Por exemplo, tem uma parte que Jesus fala em Mateus, que ele diz assim: se eu chegar no seu templo e tiver mais alguém, eu me retiro. Então, se ele chegar no nosso templo e nós estamos ali tagarelando com a mente, né? A mente hiperativa, cheio de ansiedade, cheio de medo, cheio de insegurança, ele vai embora. Porque nós negociamos o templo, nós negociamos essa ressonância com o alto. E aí eu gostaria de saber de vocês, se vocês compreendem dessa forma, e se a gente pudesse ir mais além. O que é que nós estamos vendendo, trocando, negociando, que está tirando a nossa ressonância com o nosso tempo. Consequentemente, tirando a ressonância com o alto, que é a questão do dínamo que estudamos em algumas aulas passadas. O dínamo, ao invés de iluminar-se, o dínamo se enfraquece. Não há uma canalização de uma energia pura que vem do alto, que vai liberar a gente da densidade que a gente se encontra. Então, era isso. Eu gostaria de saber de todos se entendem desse jeito e o que é que estamos negociando dentro de nós. Eu acho que eu fui claro, não? Tudo bem?
Pois sim, amiga, estou esperando o pessoal se manifestar. Eles estão precisando de um empurrãozinho. Você ou a Maria podia dar um empurrãozinho. Maria, dá um empurrãozinho aí. Uhum. Acho que a Maria não está conseguindo desmutar lá. Mas eu acho engraçado tu trazer isso, Jorge, porque ontem mesmo, enquanto eu e a Maria a gente estava no estudo do Evangelho, a gente estava pensando sobre essa questão, né? Como absolutamente tudo, né, rodeia o nosso mundo interior e o nosso mundo exterior, né? O micro no macro e o macro no micro. É muito interessante tu trazer essa perspectiva, né? Da gente entender isso no externo, de entender sobre eh, essa questão de comércio, né, na casa de Deus, mas trazer também essa visão para o nosso mundo interior, né? O que tira a nossa paz, o que de material a gente dá mais importância do que o mundo espiritual, né? Do que a elevação moral e o que nos consome em relação a isso. E eu acho engraçado que eu tenho flutuado bastante sobre isso, assim, né? E geralmente eu sou uma pessoa que eu fico muito internamente pensando nas questões, não necessariamente eu fico discutindo, né? Sobre pensamentos e sentimentos para outras pessoas. Então eu fico às vezes até analisando demais essa questão interna minha, né? E eu percebi esses tempos que eu tenho oscilado bastante sobre isso, né? Sobre essa variação e essa perda de paz, esse comércio interior em questões materiais mesmo, né? De preocupada, por exemplo, de construir uma casa própria e estar preocupada realmente com matéria, né? E ontem mesmo foi um dia que eu me peguei numa dificuldade sobre isso, assim, né? De não pensando somente nisso, eu só dei um exemplo, né? Mas como isso estava realmente tirando a minha paz. E dentro dessa vivência, eu consigo me observar como eu oscilo dentro do pêndulo, entre me sentir insatisfeita em certas questões, né? Sobre a questão material em si, e aí, quando eu vou me observar, me podando, me censurando, né? E falando, não, tem que ir também com calma, entender que, né, tipo, tudo que eu tô vivendo é para aprendizado, é, é um momento que eu deveria estar passando, né? Porque Deus é justo e tudo mais. Mas quando eu tenho essa perspectiva, eu não tenho essa perspectiva como um silenciar de mente e como um acalmar de coração, de fato. Eu sinto que eu tenho essa perspectiva como censura. Por isso que dentro desse polo eu consegui entender atualmente como eu tenho variado, mas dentro de uma mesma coisa. Vocês conseguem acompanhar minha linha de raciocínio? Eu estou variando de um polo para outro, mas o Sim, conteúdo mental, as prisões mentais, elas são as mesmas, porque eu não estou tirando lição disso de fato. Eu não estou trazendo uma calma para o meu coração, eu não estou entendendo os meus vícios materiais, meus vícios de pensamento, inclusive meus vícios nas minhas próprias censuras, em como os meus sensores eles são inclusive mascarados dentro dos estudos que eu tenho de evolução moral. E isso é muito importante porque a gente acha que a gente está, por exemplo, tendo novas perspectivas porque a gente estuda, e na verdade, ao aplicar isso, a gente ainda não está, né? A gente não está realmente exercitando isso, colocando em prática. A gente está transformando isso não em aprendizado, mas em novas prisões. E é de muita valia, porque a gente consegue observar isso, mas tendo muita atenção, porque são minúcias, né, amigo? sim, sim. É tudo bem,
Se não, a gente não conseguir, Tati, um estado de atenção plena, você não consegue perceber nenhuma dessas coisas que você percebeu. E tem muito mais coisa que a gente não está percebendo. E tem muitas coisas Uhum, também que a gente não está nem pronto para olhar ainda. E é um fato, não é? E é um fato. Então, uhum, a vida vai nos apresentando, dentro daquilo que a gente pode, aquilo, ela vai trazendo isso que a gente pode. Se a gente for resolvendo, ela vai trazendo mais, e ela vai trazendo mais, e ela vai trazendo mais. Agora, você identificou um monte de situação muito boas para se trabalhar, não é? A questão do sensor, por exemplo, que a gente conversa já há vários anos sobre ele, né? E você veja como vários anos para agora você se atentar para um detalhe. Veja como é difícil, não é? Esse esse contato entre a inteligência e o coração, como ele é complicado, porque você é muito inteligente, você deve ter entendido isso lá atrás, mas é uma coisa que ficou ali, a nível só de mente, não é? No dia a dia você não conseguia ver, não conseguia perceber e não conseguia analisar. Consequentemente, você não pode resolver. E, consequentemente, você está criando densidade, você está criando áreas de preocupações, como você falou. Meu coração está cheio de preocupação. A preocupação leva para a ansiedade, né? Pô, eu quero conseguir um bem material, quero isso, quero aquilo. Isso tudo traz preocupação e te acelera. Naquilo que te acelera, você fica hiperativo, você nem percebe. E aí acaba com a mansidão. Sem a mansidão não vê nada. Sem a mansidão não vê nada. Se estiver acelerada, já está dominada por algo. Por outro lado, ver tudo isso já é muito fantástico. Já é muito fantástico. Então, há um caminho aí, há uma limpeza de toda essa estrutura que é feita de culpas, que é feita de críticas, que é feita de censura, é de você para você mesmo, que te traz cobranças e preocupações, não é? E que leva você para um polo da irritação, da intolerância. Porque se dentro desse contexto algo não acontecer como você pensa, não é? Aí aquela arrogância, aquele impulso nervoso te toma conta e você explode com o outro e culpa o outro e aí a vida aí descamba mesmo, né? Aí descamba mesmo. Então, você veja como todos esses fragmentos, eles estão conectados, eles não estão soltos. Quando você mexe um fragmento desse, uma preocupação dessa cria todo esse entorno aí. Só uma. Você mexe com todo um turbilhão de situações, tanto de vidas passadas como atuais, que emergem, né? Quem nos salva, na verdade, Tati, é sempre Deus, que se apodera dos impulsos e deixa que só chegue para nós aquele que a gente suporta e pode lidar. Mas foi muito legal o seu depoimento. Precisa fazer uma limpeza dessa casa mental, desse templo interior, para que a criatividade, aí é um ponto que eu não entendia, e que eu comecei a ler, o amigo mandou um texto, e depois eu comecei a receber umas figurinhas dessa do Hamed. E o Hamed ele começa a explicar a criatividade do espírito, né? Quando nós estamos com o coração prisioneiro desses conteúdos e está dentro de uma densidade, a gente perde a criatividade, exatamente pelo que você falou, porque você fica girando sempre nos mesmos aspectos. Então você não tem criatividade, sua mente não está livre. Mas a partir do momento que você libera a mente, ela se torna criativa. O que você tem? Você vai ter uma visão da totalidade. Você vai enxergar todos os fragmentos e você vai enxergar a causa. E você vai enxergar todas as soluções possíveis. Por exemplo, você quer comprar uma casa e você pega uma maneira de ser só para comprar essa casa, que só te enche de preocupação e de ansiedade e que possivelmente no futuro, se não tiver um
controle vai te levar para uma dívida. Mas tem outras formas e tem outros tipos de casa e tem outras maneiras de você conseguir isso que você não vê, porque você está raciocinando só dentro do circuito fechado desses conteúdos. Aí é que entra a criatividade. Então, é você sair desse polo, enxergar todas essas coisas e todas as soluções possíveis que existem. Mas para fazer isso, você precisa limpar o seu templo interior. Precisa fazer o dínamo que há dentro de você trazer luz para você. Porque se você tiver luz, você vai ver mais ainda. E aí todas as soluções possíveis vão chegar. Não só a questão da casa, todos os problemas que você tiver, você vai ver todas as soluções. Inclusive a continuidade da vida passada para esse presente e para o futuro. Então você vai conseguir uma conexão dessa totalidade, o que é muito importante. Acho que eu falei demais, né? Meu Deus do céu. E eu não sei se todo mundo nunca fala demais. Se todo mundo está entendendo. A Maria, a Cláudia, A não sei Maria quem até mais está aí. levantou a mãozinha para falar também. Só Que queria fazer ótimo. um comentário antes que a gente ainda está... O Bem-aventurados Aflitos é longo, né? E é um capítulo assim que a gente tem que... A gente decidiu ir com bastante calma e para conseguir ter insights, né? Importantes ali sobre o capítulo. E aí ontem, quando eu e a Maria estava conversando sobre ele, eu falei assim, olha só que interessante, né? A gente estava sobre o subtítulo, né? Era Loucura e Suicídio. E ele estava ali falando, né? Sobre como sobre a desordem, sobre a desconexão com Deus, sobre a pessoa realmente, o suicida, né? Acabar entendendo a matéria como a coisa mais importante, porque a partir do momento que ele acha que ele ia abreviar a matéria, ou seja, acabar com a vida material, ele vai parar de sofrer, ele está realmente preso ali no entendimento de que a matéria é a única coisa que existe, né? Que não vai ter uma continuidade depois, ou seja, ele não vai sofrer mais. Então, eu falei, veio esse encaixe, né? Que mesmo que Deus não existisse, mesmo que tudo isso que a gente estuda, enfim, que a gente aprende, né? Mesmo que isso não fosse uma realidade, ainda assim estaria sendo algo positivo, estaria sendo algo para o bem, né? Porque o que é melhor do que a mansidão, né? O que é melhor do que a conexão consigo, do que estar em ordem, né? Então, eu acho muito bonito isso, porque é real, mas mesmo que não fosse, seria de extrema importância e muito positivo, né? Então, até aquele que é completamente descrente não consegue entender a beleza dessa realidade de fato, né? Fala, mozinho. Caiu quem? Eu? Eu caí? Alguém me escuta? Eu estou escutando. Tá? Eu também, Tati, tá tudo Eu acho que eu tranquilo. caí. Alguém me falou tudo tranquilo. Tá tudo tranquilo mesmo. Acho que tava. Got it. Oi, gente, voltei. Caí, mas consegui. Tá gravando esse trem de novo? Como é que eu sei que tá gravando? Pause, stop, deve estar, né? Continua gravando. Show, obrigada, Cláudia. E a Maria tá aí ou caiu também, não voltou mais? Então, pode falar o que tu gostaria de falar, amor. Não, o que eu queria.
falar, eu vou até abrir. Peraí. Aproveitar que é o último dia, né? O que eu queria falar é sobre o ser criativo que o Jorge comentou ali antes, porque também há um tempo atrás eu estava lendo sobre essa criatividade que a gente tem dentro da gente e que a gente fala muito sobre, né? Ah, somos seres criativos e pipipi, papapó e tal, porque somos imagem e semelhança de Deus, né? Mas isso sempre ficou muito superficial na minha cabeça. E aí, quando eu estava lendo o Tarot do Osho, ele fala sobre uma carta muito importante, que é a carta da criatividade. Até comentei com o Jorge. E a criatividade que a gente carrega dentro da gente, ela também pode ser expandida nos momentos em que a gente acessa esse nosso eu interior, porque é nele que nós expandimos essa criatividade, como o Jorge falou, né? Então, a individualidade e a criatividade de cada um vai se manifestar nesse momento, ou seja, quando a gente tem a oportunidade de praticar sei lá, a compaixão numa situação com algum irmão, né, alguma coisa que a gente está passando, cada um vai manifestar a compaixão de uma forma, e de uma forma criativa que cada um vai ter conforme sua vivência. Então, a criatividade, ela também está nisso, na individualidade e respeito de cada ser em como vai manifestar o que de essência todos nós temos em comum. Então, eu acho bem interessante isso, de que a gente respeite, né, o que de criatividade vier à nossa tona, quando a gente passar por uma situação, lembrado que Jesus, né, propagou para nós, e de como a gente vai manifestar de forma criativa isso que a gente tem acesso. Porque é isso, o evangelho interior é para isso, é botar para dentro aquilo que a gente estuda e manifestar de forma criativa e individual aquilo que a gente absorveu. Era isso. Muito agradecida. Ô, Tati, tem mais alguém para falar, não? Não vi, mas pode falar, amigo. Eu queria continuar o que a Maria falou. É muito importante entender isso. Como é que a gente acessa essa criatividade? Só tem um jeito. A mesma coisa, como é que a gente ilumina? O nosso self se ilumina. E a gente ilumina as nossas sombras, trazendo essa criatividade. E a Maria disse ali, quando ela falou compaixão, essa parte nossa, nós só vamos ter acesso pelo amor. Quando nós entendermos que o outro não é um problema, que ninguém é um problema. O problema é a gente não se amar e, consequentemente, amar o próximo. Isso está lá no maior mandamento, né, que nós estudamos. Amar a Deus, né, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e o próximo como a si mesmo. Então, veja, se a gente não amar, não tem luz, não tem criatividade, e nós vamos viver nas sombras. Consequentemente, vamos estar dentro de uma densidade. O que significa densidade, gente? A densidade significa que a gente vai ficar cheio de fluidos que não são bons. Por exemplo, ele vai tirar da gente a nossa capacidade de discernimento. Se você não tem discernimento, nem eu, nós estamos trabalhando só dentro do automatismo. E isso é muito grave, porque você vai produzir mais densidade. Você vai produzir mais do mesmo. Quanto mais densidade, mais contração de consciência. Então, seus fluidos é ruim, seus sentimentos são ruins, seus pensamentos são os mesmos, não é? E você não sabe como sair daquilo. Em compensação, você não usa nenhuma das suas potências. Você fica exatamente travado. Então, por isso que dá o nome de uma cadeia, né? De uma prisão. E realmente é uma prisão, porque você viver dentro de você mesmo, só desses conteúdos e dessa densidade, que te tira toda a capacidade que você tem de ser criativo, de ser você mesmo, de viver iluminado, é uma prisão. Você vai viver dos conteúdos orgulhosos e egoístas, que são preocupações, raivas, vingança, medos, inseguranças, ansiedades, não tem outro conteúdo. Aí você vai fugir para a busca do prazer. Seja ele um prazer por ser vaidoso, um prazer por se achar melhor que o outro,
o prazer sexual, o prazer da bebida, do álcool, o prazer de ter um corpo perfeito, de se vestir bem, o prazer de se achar melhor que o outro. Um desses prazeres ou outros aí você vai. Mas são todos do mesmo conteúdo. São todos do mesmo conteúdo. Então você aumenta a densidade de novo. Agora todo mundo entende porque as pessoas chegam na depressão, chegam no suicídio, chegam na alcoolização, tem câncer, não é? Não encontra felicidade em lugar nenhum, passam a vida inteira amargurado, triste, decepcionado, frustrado, as coisas nunca acontecem como ele quer, ele está dentro da densidade que ele mesmo criou para ele. Então, vamos voltar lá para o tema lá que foi o templo interior. Como a gente vai limpar esse templo interior para que a gente tenha acesso à luz. E eu gostaria de ouvir mais depoimentos. Tem um monte de gente aí. Cadê a Tati Rocha? Fala um pouco aí, Tati. Estou aqui, amigo, mas tô só de ouvinte aqui hoje. Tá tudo muito maravilhoso. Então é contigo, Tati. Bom, então vamos lá. Sobre a questão ainda da mediunidade gratuita, né? Então, a gente só vai dar sequência, porque na verdade a gente nem tocou, né? A gente ficou só na conversa. A mediunidade séria não pode ser e não será nunca uma profissão, não só porque se desacreditaria moralmente, identificada para logo com dos ledores da boa sorte, como também porque um obstáculo a isso se opõe. É que se trata de uma faculdade essencialmente móvel, fugídia, imutável, cuja perenidade, pois, ninguém pode contar. Coisa diversa é o talento adquirido pelo estudo, pelo trabalho, e que por essa razão mesma representa uma propriedade da qual naturalmente lícito é, ao seu possuidor, tirar partido. A mediunidade, porém, não é uma arte, nem um talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Isso até a gente falou na aula passada, acho que foi até o último slide que a gente viu, e aí falava sobre essa questão, né? Por exemplo, a gente até deu, acho que a Cris falou sobre trabalhar com floral e usar isso de uma forma a ajudar o próximo, né? E aí a gente ainda falou que, por exemplo, isso, né, sobre a questão dela estudar o floral, dela decidir fazer isso para ajudar o próximo, realmente foi uma decisão dela, mas isso não impediria ela, por exemplo, de usar, de ter esta profissão, né? Diferente, por exemplo, de quando ela trabalha na mesa mediúnica numa quarta-feira, para ajudar os irmãos, né? Então, ela tem a mediunidade, que foi dada gratuitamente para que ela trabalhasse, né? E se ela tivesse de alguma forma recebendo por isso, com certeza ela também, além de. Eu ia falar afastar, como é que é? Qual é o contrário de afastar? É aproximar, chamar maus espíritos, né? Ou seja, espíritos mal intencionados naquele momento, já que isso vai contra as leis de Deus, né? Ela não estaria conseguindo realmente exercer de fato ali uma mediunidade pura, gratuita, né? E com uma boa intenção. Explorar alguém a mediunidade é, consequentemente, dispor de uma coisa da qual não é realmente dono. Então, não é uma faculdade, né? Não é algo onde ela colocou o empenho dela para ter conhecimento e trabalhar com aquilo, né? Foi lhe dado gratuitamente para que ela desenvolvesse e pudesse ajudar os próximos. Ela na verdade, é um instrumento. Então, eu estou usando a Cris, dá licença, estou te usando como exemplo desde semana passada.
mas ela é então usada como um canal de comunicação, né, e de ajuda, de amparo entre a parte espiritual e o divino para a parte material do que a gente passa aqui, até mesmo porque a gente tem o véu do esquecimento, né, mas em todo momento a gente é amparado. A gente pode até não ter uma percepção tão clara, né, tão acho que tão clara, não tem uma outra palavra para isso, sobre a ajuda que a gente tem constantemente, né? Sobre como a vida se movimenta naturalmente através do magnetismo para que a gente tenha momentos de aprendizados que sejam de fato nossos mesmo, né? E também o fato além da questão do magnetismo, mas de toda a ajuda que a gente tem espiritual, né? Seja através da mediunidade dos nossos irmãos aqui encarnados, como também dos nossos anjos, dos nossos guias espirituais, dos bons espíritos, né? Que estão sempre auxiliando o nosso caminho. Então, além de explorar algo de que a gente realmente não é dono, há mais. Não é de si próprio que o explorador dispõe, é do concurso dos espíritos, das almas dos mortos, que ele põe a preço de moeda. Foi esse tráfico, degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, pela credulidade e pela superstição, que motivou a proibição de Moisés. O moderno espiritismo, compreendendo o lado sério da questão, pelo descrédito a que lançou essa exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão. A mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requeira essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto de seus estudos, feitos muitas vezes à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, por vezes até a sua saúde. Então, eu acho tão bonito ele comparar esses dois, né, o médico e o espírito, né, que está ali, o médium que está ali curando, né, dando o seu fluido, ajudando nessa questão até material para um outro ser que está necessitando, né, que são coisas totalmente diferentes, né. Então, fica muito claro aqui essa comparação para que a gente entenda realmente a diferença do exercício da profissão e do que pode ser levado em consideração como profissão e da mediunidade em si, né? A gente sabe que tem vários tipos de mediunidade, vários tipos de médiums, né? Então, dentro de cada mediunidade, a gente pode servir de formas diferentes. Inclusive, eu vejo esse curso mesmo como uma forma da gente poder colocar a nossa mediunidade ativa, né? Quando a gente tá como canal de conversa, né? A gente está recebendo muita intuição, a gente está sendo amparado pela espiritualidade e é claro que dependendo de como o médium ele se comporta, qual é o intuito dele, né? Por exemplo, eu estou fazendo isso daqui porque eu quero reconhecimento, porque eu quero me mostrar e tudo mais. É claro que isso também vai interferir, né? Sobre como essa comunicação, como esse canal que a gente vai se desenvolver e vai se desenrolar. Mas o importante é que a gente consiga ver de diversas formas, né? Assim como ele está dando o exemplo do médium curador, estou dando aí o exemplo do médium intuitivo, né? Que ele recebe através de comunicações intuitivas o que ele tem que passar durante uma palestra, durante uma aula, e não cobrar por isso, né? Porque ele também está sendo instrumento de levar palavras que acalentem os irmãos, que ajudem os irmãos na sua evolução.
que ajudem os irmãos a poder entender o processo de evolução moral dentro de si, né? E sair um pouco dessa escravidão, eu diria, né, do que a gente tem do material, porque eu vejo muito essa prisão mesmo como uma escravidão, né? E a gente vai escolher também como que a gente vai viver diante disso, né? E como o Jorge mesmo estava falando, né, em relação ao exemplo que eu dei, é um caminho a ser percorrido, né? Há quanto tempo eu estava ali com uma informação e somente essa semana eu consegui ter uma clareza um pouco maior. E talvez, quem sabe, dependendo de como eu continue levando a minha vida, a minha experiência, eu esqueça disso novamente, né? Eu acho interessante que a vida, dentro do laboratório que a gente tem do que é a vida, a gente não está numa linha de subida constante, né? A gente sobe um pouco, desce um pouco, para que seja genuíno, para que seja para que a gente tenha um entendimento, para que a gente tenha um desenvolver genuíno, né? Então, muitas missões vão ser muito parecidas, com recortes diferentes, para a gente saber se realmente a gente aprendeu, né? E a oportunidade que Deus dá para a gente é sempre única, né? E é sempre complementar. Então, voltando aqui o texto, né? Sobre a questão do magnetizador dar o seu próprio fluido, né? E por às vezes até a sua saúde, é, de ficar impregnado, né? E me veio agora também à mente, como a gente trabalha também quando a gente está sonhando, né? E acho que até conversando com o Jorge, certa vez eu falei para ele que tem vezes que eu acordo muito cansada e tal, e ele fala mesmo, né? Muitas vezes tu tá trabalhando, tu te propõe na vida espiritual trabalhar enquanto o teu corpo físico dorme, e às vezes tu acordas não muito bem, não muito disposta, ou com fluidos mesmo ainda junto contigo, mas é importante a gente até entender isso, né? Porque quando eu entendo isso, eu, ao invés de ficar reclamando, coisa que não vai resolver em nada, eu me coloco à disposição da espiritualidade, né? Eu entendo e aceito, né? Que aquilo ali é uma aprovação também, né? Para que eu possa aprender, né? E tá nessa situação, nunca vai ser para me prejudicar, né? Mas como eu lido com isso, também vai fazer diferença nos meus próximos resultados, entendem? Então tá, continuando. Podem pôr-lhes preço. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Não tem o direito de vendê-lo. Então é como eu falei, né? Ele é um canal. Ele é um canal. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. E, novamente, isso me traz a lembrança, né, de que eles trabalhavam realmente como um canal do que é dado gratuitamente para todos os seres, né? Deus está o tempo todo nos nutrindo. E a gente que distorce muitas vezes quase que 100%, as energias que a gente recebe, né? Então, eu já tinha falado isso na aula anterior, mas eu acho interessante falar sobre isso novamente, sobre até como Jesus se colocava como um instrumento, né? Ele falava em algumas passagens que a fé daquela pessoa curou ela, porque de nada adiantava ele benzer alguém, ele fazer uma prece, botar boas intenções naquela pessoa, se aquela pessoa não acreditasse, o que ela ia fazer? Ela ia fazer o que a gente geralmente faz, transformar aquele fluido que ele estava sendo um canal como coisa em lama, que o Jorge geralmente fala, né? Que eu acho que é uma coisa tão concreta, tão entendível, né? Então, como que a gente vai cobrar uma coisa que nem de fato é nossa, né?
Não, eu vejo até a diferença ali, voltando ainda ao exemplo da profissão, que a profissão a gente se engaja, né? Para que a gente se engaja e a gente investe. Só um pouquinho. A gente investe tempo, né? Acho que não deu bom, calma. Até os olhinhos encheram de lágrima aqui. Mas como profissão, a gente investe, né, o nosso tempo e muitas vezes até dinheiro, né, que é um bem material, para que a gente possa passar isso adiante, né? Em todas as profissões, o intuito também sempre vai ser ajudar o outro, mas você investiu, você não recebeu aquilo gratuitamente, né? Mesmo que tenha sido um dom, você tem que aprimorar o seu dom muitas vezes, né? Então, é uma diferença importante. A gente, só um pouquinho, vou tossir mais um pouquinho, se alguém quiser falar. Vou aproveitar então a deixa, tá? Eu acho que tudo isso também fala muito sobre a intenção, né? Qual é a intenção que a gente coloca em tudo que a gente está fazendo. Aqui a gente está falando sobre o que a gente recebe, né? Genuinamente, e o que a gente dá genuinamente. Quando a gente fala sobre profissão, a gente tem um apego muito grande ao dinheiro, né? Que pra gente é a moeda de mais valor. Não é qualquer outra coisa. O dinheiro pesa muito, né? Porque ele está atrelado ao poder, né? É um prazer muito grande. Então, são vários arquétipos dominantes muito interligados dentro da nossa essência, né? Desse emaranhado do ego. Então, atua muito em muitas situações, o tempo inteiro, que a gente escolhe isso. E quando a gente fala sobre escolha, a gente fala sobre intenção, que eu acho que casa muito. Tu tá, amor, falando muito sobre isso e tá vindo direto assim na minha cabeça. Qual é a intenção? Qual é a tua escolha naquele momento? O que tu quer com isso? Entende? O que tu tá projetando naquilo? O que te sustenta a fazer aquilo? É essa investigação. Porque quando tu para de focar naquilo que tu já tá lá na frente, essa pergunta se torna muito mais presente e o objetivo se torna muito mais claro. Eu não sei se eu tô me fazendo entender, mas eu acho que esse é o ponto. Somos seres inteligentes, criativos, que temos o poder da escolha o tempo inteiro, porque o tempo é pro ego. E se somos seres eternos, a escolha ela já está iminente em tudo. Então, qual é o nosso propósito para escolher aquilo que estamos escolhendo e por que escolher isso, né? Exatamente. E isso também, amor, traz muito sobre aquilo que eu estava falando, né? Sobre o médium, por exemplo, ele querer estrelismo, né? Querer um reconhecimento. Qual que é a intenção dele quando ele está, por exemplo, palestrando? Eu estou usando isso, né? Porque é o que me vem mais à cabeça agora e também é o que a gente mais faz, né? Mas faz não, né? Eu acho que eu tô falando por mim mesmo, no final das contas. Então, a intenção, ela tá descrita em tudo como nessa importância mesmo, né? E foi muito bom tu trazer isso também. Então, voltando ali. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Não tem o direito de vendê-lo, porque nem é dele, como eu estava falando, né? Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Ah, era isso, gente. Esse era o último slide mesmo. Então, eu vou deixar aberto para a gente conversar, para a gente ter, se alguém teve mais algum insight, alguma coisa, porque eu vou tossir mais um pouquinho, tá? Eu queria fazer uma pergunta para todo mundo, que agora eu que estava me perguntando isso. O que vocês dão genuinamente, assim, sem interesse em receber nada em troca?
Eu tô perguntando porque eu não sei o que responder. Vocês sabem me responder? Pegou pesado, hein? Essa aí é profunda. Eu nem levantei a mão, né? Mas eu acho que essa é uma pergunta que eu, eu respondo. Claro que o que vem é esse ímpeto, né? Essa ansiedade, mas é algo assim que toca muito meu coração. Eu gosto muito de conversar com as pessoas, sabe? É, e eu, às vezes até por coincidência, quando eu saio, quando tem alguma amiga assim que me chama, eu sempre acabo comentando com o Jorge, ou a gente se encontra, ou a gente está falando sobre alguma coisa, e eu acabo comentando assim, mas eu tenho muito prazer em quando alguém me chama, ai, preciso conversar sobre tal coisa. E eu vou, pode ser qualquer horário, em qualquer lugar. Enfim, eu tenho prazer de conversar com as pessoas. É isso. Por mim, eu podia passar a vida conversando com as pessoas, trocando ideia, ouvindo, sabe? Eu tenho um real prazer nisso, assim. E aí, pessoal, alguém mais? O pessoal tá tão quietinho hoje, né? Na última aula não querem conversar muito. Tati, Eu. é, eu gosto de dar a minha amizade e a minha ajuda sem cobrança nenhuma. Isso está dentro? É o meu sentimento, sabe? Eu gosto Claro. de fazer amizade, mas sem cobrança nenhuma. Se a pessoa me aceita como amiga, tudo bem. Se não aceitar, tudo bem. Mas desde que eu goste, a minha amizade está ali dentro. Não sei se e ajudar as pessoas quando elas precisam. Eu não meço, tá? A profundidade da ajuda. Eu estou dizendo assim, ajuda assim, ó, de pegar, levar, tirar, botar, levar para médico, fazer isso, fazer aquilo, sem a pessoa pedir. Não, deixa que eu faço, Uhum. sabe? E eu não sei Uhum. se é isso. E eu, Claro que assim, para conta. mim, é uma satisfação, sabe? De fazer isso. I- Igual a Tati falou ali, que também se sente satisfeita em conversar com, ouvir as pessoas, assim. Pelo menos na última aula eu falei, né? Ó, aham, é verdade. É o começo de tudo. É verdade. E tu, Cláudia, aproveita que tu abriu o microfone e já fala também. É, tinha que abrir a minha boca, né? É, eu acho que eu sou mais genuíno, talvez, é, muito do meu tempo em dedicar às pessoas que são importantes para mim, entendeu? Às vezes a gente tem coisas a fazer e tu prioriza aquela pessoa que está do teu lado, está precisando de ti. Então, tu te deixa um pouquinho de lado e depois até te dá uma sensação assim de dever cumprido, sabe? De uma coisa boa que tu doou o teu tempo. Eu não sei se isso é certo, dizer doar o tempo, né? Mas eu me vejo assim, sabe? Pela bolha que eu vivo, né? Como eu vivo. Eu acho que isso é uma coisa que eu me entrego mesmo, realmente. É isso que eu falo, é isso. Muito obrigada. Mas alguém gostaria, Jorge? Já pensou? Oi, o que é que eu Oi. faço sem nenhum interesse?
É, Eu gosto muito de conversar com as pessoas, que nem a Tati, né? Mas hoje eu procuro fazer a maioria das coisas. É importante a gente entender assim, ó, saber o que você faz sem interesse é muito legal, mas fazer o que você ainda não faz sem interesse é mais importante ainda, porque a evolução está dentro desse quadro, não é? É você, por exemplo, conversar com a pessoa que você gosta e conversar com a que você não gosta com a mesma alegria. Aí está a evolução. É procurar fazer todas as coisas durante o dia com alegria no coração. Fazer por amor. Fazer o bem dentro desse contexto. Por exemplo, eu vou trabalhar, eu não vou trabalhar amarrado, eu não vou trabalhar chateado, eu não vou lá pelo dinheiro. Eu vou trabalhar com alegria. E dentro dessa alegria, eu vou fazer todas as coisas com muito amor. E vou praticar o bem em todos os momentos. Eu estou na minha casa, qualquer atividade doméstica que tenha para fazer, eu vou fazer com alegria. Sempre com alegria no coração. Porque todas essas coisas a gente ainda não entendeu. Elas são concessões da misericórdia de Deus para nós. São oportunidades geradas pela misericórdia de Deus. Quando a gente faz com raiva, emburrado, triste, irritado, impaciente, magoado ou qualquer outra coisa negativa, nós estamos virando as costas para Deus. E é muito importante entender isso. Vocês querem ver? Você chega para uma pessoa e você dá um dinheiro para ela porque ela está precisando muito, mas muito mesmo. Esse ato, né, de você encontrar essa pessoa foi gerado pela misericórdia de Deus. Mas preste atenção, o dinheiro que você está dando para ela foi gerado para você também pela misericórdia. E você vê, essas pequenas coisinhas a gente não liga. O salário que a gente ganha, pequeno ou grande, se serve ou não serve, é uma concessão de Deus. Por isso que a gente precisa e deve procurar fazer as coisas, todas elas, principalmente no sentido evolutivo, aquelas que a gente faz emburrado, triste, chateado, às vezes xingando, irritado. Fazê-las com alegria, fazê-las com amor. Encontrar aquela pessoa que você não gosta e irradiar alegria para ela, irradiar o seu amor para ela. Estar feliz por estar ali, porque este momento foi também uma concessão da misericórdia de Deus. É assim que devemos pensar. Ok, Tati? Respondi aí? sim, respondeu, amigo, obrigada. É interessante isso porque eu não lembro onde que eu vi no Evangelho, mas eu já li também sobre isso no Evangelho, que fala até sobre, enfim, sobre as coisas que a gente tem acesso, né? Porque nada é nosso, né? Tudo é, como tu falou, tudo é concedido. E, inclusive, nessa parte do Evangelho que eu não lembro onde é que eu li, provavelmente na época que eu lia no aleatório, ele falava sobre, tipo assim, quando, sei lá, os pais morrerem e daí o filho tiver a herança, né? Ele vai ter direito à herança se ele realmente merecer aquela herança, né? Porque tudo é de Deus, nada é nosso. Então, nada está garantido na nossa vida, né? E aí eu lembro desse exemplo que ele deu sobre a questão da herança, né? Que inclusive alguma coisa pode acontecer e essa herança não chegar, por exemplo, né?
Eu não lembro direito, por isso que eu tô falando meio mais ou menos assim para vocês. Mas eu acho interessante porque a gente não vive dessa forma, né? A gente não vive como se as coisas não fossem nossas, muito pelo contrário. A gente vive como se as coisas fossem nossas e a gente batalha para que as coisas sejam nossas. E eu tenho dificuldade de encontrar, não que eu não faça algo que seja genuíno, mas eu tenho dificuldade de encontrar algo que eu faça genuinamente, porque eu já percebi que geralmente estou procurando algum benefício, estou procurando, nem que seja o prazer, entende? De sentir o que eu estou fazendo, entendem? Então eu tenho um pouco de dificuldade de responder essa pergunta da Maria, de saber o que eu faço de fato, 100%, sem pensar em mim. Fazer simplesmente porque é o correto, é o convergente com Deus. E eu acho que eu confundo um pouco também sobre saber se eu sinto alegria ou prazer porque eu estou sendo convergente com Deus, ou se eu estava procurando por aquilo, entendem? Eu tenho uma dificuldade, às vezes, de processar certas coisas como essas, e isso é um exemplo bem nítido, assim, para mim. Não sei se vocês estão conseguindo me acompanhar, mas, por exemplo, às vezes acho que pode ser até um sensor meio mascarado, sabe? Tipo assim, eu não tenho que fazer as coisas porque eu sinto prazer. Eu tenho que fazer porque eu tenho que fazer, porque é o correto, enfim, blá blá blá, né? Mas se eu sinto prazer, talvez eu já me censure daquilo que eu estou fazendo e talvez desvirtuando aquilo como, opa, não posso fazer isso por prazer. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer ou tá difícil? Eu entendi. Só, só quero te fazer uma pergunta. Hum. Não acha que tu te cobra muito? Ah, E não, com assim, não. certeza. Eu acho que tem que ser um pouco mais light. Se, por exemplo, uma coisa que eu acho que é uma característica tua, por exemplo, os bichinhos que tu acha estão sofrendo na rua, tu não pensa nem o que tu vai fazer, simplesmente junta aquele bichinho, sabe? É uma doação tua, eu acho. Como se tens alguém perto de ti que está sofrendo, tu és a primeira a ajudar, mas não tem que te cobrar se dá prazer ou não. Se dá prazer é errado. Eu acho que não. A gente tem que se sentir bem porque fez alguém um bem. Senão a gente não vai para frente. Porque se a gente se cobrar de tudo, será que isso está na lei de Deus? Está na lei de Deus. Eu estou ajudando o próximo, sabe? Eu não estou querendo nada dele de volta. Olha, tu ajudar um bichinho, por exemplo, o que ele vai te dar de volta? Ele não vai te agradecer, ele não vai te dar dinheiro, talvez ele te dê uma lambida só. Mas para ti, dê uma satisfação, porque tu ajudou um ser, sabe? E é nessas coisinhas pequenas, é lógico, já está. Tens que pegar o que tu já faz, né? Seria quase que automático. A gente ajuda as pessoas assim, a gente no automático, tentar fazer isso com as pessoas que não estão nas nossas preferências. Aí é um grau a mais, né? É um grau a mais, é uma dificuldade a mais. Mas eu acredito que com o tempo a gente vai aprender, sabe? A gente está a caminho. E não te cobra assim tanto. Deixa a coisa fluir mais. Fluir. Botar o que tu tem de melhor para fora. Eu acho. Desculpa aí, tá, amiga? Falei demais. Não, não falou demais, não. Alguém mais concorda aí com a Cláudia? Gostaria de falar também sobre isso? Eu queria. Pode falar, amigo. É importante identificar de onde vem tanta cobrança.
Porque, de repente, você faz isso com você e faz com quem está no seu entorno. Por que essa cobrança exagerada? Qual a informação que tem aí? Entende? Pode ser que você tenha medo da condenação, você tenha medo de você mesmo se culpar, você tem medo de que talvez não seja tão boa quanto você pensa que é. Eu estou dizendo possibilidades, não é? Mas, de todo jeito, essa cobrança ela cria densidade e ela cria uma coisa muito ruim que é a, a rigidez, não é? De um comportamento que você só vai se sentir segura dentro dele, se cobrando. E cobrando quem está em seu entorno. Mas o Evangelho ele diz lá no Bem-aventurados os misericordiosos que o rigor e a rigidez afastam as pessoas que estão em sua volta. Então, se você levar isso para o lado do mundo interior, ele cria um afastamento exatamente com o self, não é? Com a luz. O dínamo não pode acender, a sua centelha divina não pode se acender se ela está dentro de uma densidade. Ela está perdendo luminosidade. Cada cobrança que você faz com você mesmo. E vai gerando mais do mesmo, sempre mais do mesmo. Então, seria importante você identificar, não é? Tem uma criança ferida aí, é algo de outra encarnação, é um medo muito horrível de que alguém diga que você não é bom o suficiente. Não sei. Aí é você que tem que descobrir. Muito obrigada, gente. Está sendo quase uma terapia em grupo. A Adriana pode falar. Oi, pessoal. Então, gente, eu assisto gravado, mas hoje eu fiquei muito feliz. Eu quero dar os parabéns para a Cláudia. Eu estou fazendo às vezes do Jorge agora, tá? Porque ela geralmente não fala muito e hoje ela falou e foi muito lindo. Eu vi ela te dando conselho, Tati. E eu achei isso muito lindo. Então, eu gostaria de expressar isso para ela. Parabéns, Cláudia. Querida, obrigada. Então, nada a ver inclusive... com isso. Mas, Ai, desculpa, desculpa. Tatinha, pessoal. Não, fui eu que não levantei a mão. Pode falar. Não, amiga, pode falar, pode falar. Não, é que, sabe o que isso me lembrou? Às vezes a gente, não sei como falar isso direito, mas essa fala agora da Adriana me lembrou uma situação que eu vivi agora à tarde, no trabalho, né? Tem uma moça que cuida da gente lá na empresa, e ela trabalha na Copa, né? Então ela faz nosso cafezinho, cuida da gente com o maior carinho, assim, entre outras coisas, né? E aí ela estava estudando para uma prova de anatomia, que ela está fazendo o curso técnico de enfermagem, né? E aí ela estava estudando para anatomia e ela veio trocar uma ideia comigo, assim, né? Do que ela estava estudando, dos ossos e tudo mais, né? E eu achei muito legal. Aí a gente conversou um pouquinho, mas foi mais rápido, assim, que ela... Isso foi, na verdade, essa conversa que a gente teve foi antes de ontem. E a prova seria ontem, né? Antes de ontem a conversa, a prova seria ontem. Aí... E tal, mas foi rápido, assim, porque ela realmente precisava estudar para a prova, né? Ela estava no intervalo dela e aproveitou o intervalo dela para estudar. Aí ontem foi a prova, tal, aí hoje eu não lembrei que tinha sido a prova, né? E aí eu tava na cozinha, assim, aí ela veio me falar, Tati, tu tinha razão, não precisava me assustar com a prova, eu fui realmente muito bem e tal, enfim. E conversamos ali sobre os conteúdos, ela me contou, assim, toda feliz e tal.
que tinha ido bem e tudo mais. E aí eu falei eu falei assim para ela, ai, parabéns, estou muito feliz, isso foi mérito teu, meus parabéns. E aí saí, fui jogar o papelzinho no lixo, quando eu voltei, o olho dela tava cheio de lágrimas, assim, sabe? E aí ela deu uma disfarçada, assim, e tal, e aí a gente continuou conversando, e eu fiquei ali até, tipo, eu fiquei conversando, assim, até eu ver que o olhinho dela secou e voltou ao normal e tal, e aí eu saí. E eu sei que eu não perguntei, não falei nada, não, né, não falei, eu vi que tu se emocionou, não sei o que, não falei nada, fiquei quietinha, né, só deixei ela falar, assim. E ela realmente não falou nada, mas eu vi que o coração dela foi tocado quando eu falei que era mérito dela, assim, por ter estudado, né? Porque pelo que ela me falou, ela só tinha na cabeça dela, assim, pelo que eu pude perceber, claro que é uma percepção minha, né? Mas na cabeça dela, ela só tinha conseguido tirar nota boa porque a prova era fácil. E não, poxa, ela se dedicou um monte, estudou um monte e tal. E eu acho que ela não tinha percebido, assim, realmente, de verdade, gente. E aí, quando eu falei que era mérito dela, o olho dela se encheu de lágrimas, assim, né? E eu quis dizer isso, veio o gancho em relação do quanto a gente é crítico com a gente mesmo, né? O quanto a gente não comemora as nossas pequenas conquistas, ou quando a gente tem pequenas conquistas e não percebe, porque a gente acha que é muito pouco, né? A gente é muito rígido e tudo mais. E aí aquilo eu fui sentar, assim, tipo, pensando no tamanho da rigidez que a gente carrega, né? Dentro da gente e a gente não percebe. Aí quando acontece uma coisinha dessa, a emoção, né, ela já vem para fora, assim. Então foi um exemplo assim, bem pequenininho, mas que eu achei que tinha a ver com o que a Adriana trouxe agora e com o que a Cláudia falou, né? É isso. Obrigada, amiga. Calma aí. Ui, tô tossidora hoje. E, amiga, é muito real isso tudo que a gente está conversando, né? Porque ontem, inclusive, também estava tendo um diálogo sobre isso e com uma colega veterinária. E aí ela falou, né, tipo, coisas que compõem, por exemplo, a gente ser um bom profissional, né, uma boa profissional. E aí eu falei, cara, tu ter me falado isso me abriu, assim, um horizonte, porque tu falou muita coisa que para mim é básico, sabe? Tipo, é uma coisa que todo mundo deveria fazer. E aí ela falou isso para mim, né? Tati, é básico pra gente porque a gente é muito autocrítica. A gente quer entregar uma coisa muito boa. A gente se coloca no lugar de quem está recebendo e a gente quer que seja uma coisa bem entregue, né? Bem feita. Então, coisas básicas como, por exemplo, cordialidade no trabalho, pontualidade, para a gente é coisa que a gente nem leva em consideração. Mas isso compõe um bom profissional, né? E, enfim, bem. E aí eu comecei a pensar sobre isso mesmo, né? Sobre essa rigidez, sobre essa autocrítica, mas que também não é só auto, né? Também tá fora. Porque quando algum pensamento diverge disso, a gente vai responder na mesma medida para o externo também, né? E talvez a gente até não fale isso. Talvez a gente até não cobre o outro em palavras, né? E fale, nossa, como que tu tá fazendo isso? Mas a gente pensa, né? Ou às vezes a gente fala isso para pessoas muito próximas, né? Não sai aí falando para todo mundo, né? Então, eu acho interessante que muitas vezes a gente, lá no trabalho, por exemplo, as meninas falam que eu sou a pessoa que sempre pensa no positivo, que não reclame, né? E aí ontem eu estava passando por uma situação que eu estava reclamando, aí uma das meninas olhou para mim, Tati, como assim? Tu reclamando, né? E não significa que eu não seja uma pessoa que não reclama, né? Talvez eu não faça isso na frente dos outros. Será que eu também manter uma imagem para os outros, né? Por isso que eu trouxe
essa afirmação de que às vezes eu não sei o que realmente é genuíno, né? E talvez às vezes pode ser realmente. Oi, gente, vocês estão escutando? Acho que a Tati caiu. Caiu, é. Oi, gente, caí, mas voltei. Voltou? Voltei, não me machuquei, tá tudo bem. Vocês estão me Tati, ouvindo? Tati, está me Oi, ouvindo? eu escuto você, Jorge. Eu também te escuto. Acho que todo mundo está te escutando, né? Sim, Está todo mundo escutando a Tati aí, não? sim, sim. Eu falei anteriormente, quando a gente é muito crítico, a gente se afasta da centelha divina. A luminosidade dela se perde na densidade. Há um afastamento, que é como o Evangelho falou, o rigor, a rigidez afasta, não é? Então você sufoca o amor que tem dentro de você. Então, em todas as coisas que a gente faz, a gente só vê crítica, a gente se percebe que não fez tudo que era possível. E o censor, ele vai fazer isso com a gente. Ele vai dizer que sempre que a gente pode fazer mais, mais, mais. Porque isso é um tratamento que não tem amor. Porque o amor está sufocado pela rigidez. O ideal é a gente trocar isso aí. Não é? Cada pensamento desse que vem, ele vem como uma força. Deixar que essa força ela diminua e você colocar um pensamento de amor para você mesmo, de bondade. Não, eu fiz tudo o que podia, agradeço a Deus pela oportunidade. E aí você vai substituindo, vai transformando todo o rigor em atos de bondade, de amor para com você mesmo, de indulgência e não se criticar. Toda vez que se critica, o amor fica sufocado. E ninguém vive sem o amor. Esse que é o nosso problema, é que a gente não entende essas coisas que são tão simples, porque a gente continua dentro do automatismo. A gente continua prisioneiro desses conteúdos. A gente continua permitindo que a autocrítica, a autocensura, a rigidez preponderem no nosso psique. E não fazendo a transformação disso em amor. Então, é interessante pensar nisso. É isso, Tati. Bem-vinda de volta. Que bom que você não se machucou. Obrigada, amigo. Mas alguém gostaria de falar nesses 8 minutos restantes? Não. É que a gente pode encerrar, então, amigo, 7 minutos. Oi, boa noite, estou aqui, cheguei. Estão me ouvindo? Oi, Cris, estamos. Opa, desculpa, nem levantei a mão porque acabei de entrar no carro e acabei de sair lá da palestra, mas deu tempo de chegar antes do encerramento. Não sei se vocês já concluíram o assunto, né? Vocês já estão encerrando. Como é que tá? Oi, Cris, tudo bem? Tu me escuta? Eu te escuto, tu tá me escutando ou não? Sim, te escuto. Eu acabei de propor o encerramento. Tá, só um minutinho então. Só um pouquinho. Vou parar. Tá.
É, É porque, na eu posso verdade, a gente fazer. já tinha terminado os slides e a gente estava conversando, então daí eu realmente acabei de propor o encerramento, perguntei até para o Jorge se teria um problema a gente fazer poucos minutinhos antes, né? E eu acho que Uhum. tu entrou para encerrar, hein, Cris? Tá, eu tô me ouvindo bem? Sim. Tranquilo. Tá. Então, eu vou pedir para que a gente leve o pensamento a Deus e a Jesus, que nós possamos, nesse momento, nos conectar com os nossos anjos de guarda, com os nossos mentores, agradecendo por esse ano que passou, por todas as bênçãos que nós recebemos, por todas as oportunidades, por todo o conhecimento que nos foi passado. Agradecer a espiritualidade amiga, que do outro lado trabalha muito, incessantemente, para o nosso bem. Que as bênçãos de Deus cheguem como uma chuva de prata sobre cada um de nós, abençoando, regando, iluminando, trazendo esperança e paz. Paz de dias melhores, de vidas melhores, sabedores que somos semeadores da nossa própria vida, das nossas próprias alegrias. Esse ano se encerra nessa terça-feira, nesse curso da terça-feira, temos o de quinta ainda, com um sentimento de gratidão, sentimento de filiação, nos sentindo filhos de Deus, filhos queridos, amados. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos, Pai, de tudo que seja. Agradecemos imensamente a cada um que nos ouve, aqui presencialmente, né, nos ouvindo aqui nesse momento, e todos aqueles que nos ouvem posteriormente. Que sejamos todos unidos, irmanados, e que possamos propagar essa nova maneira de pensar, de sentir e de viver, tendo sempre como grande objetivo alcançar o amor, viver o amor e sentir o amor de Deus. Boa noite, gente. Muito, muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Obrigada mesmo.